Olá, a comunidade cristã Libertar está no ar. Antes de iniciarmos, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Nós precisamos disso, ok? Muito obrigado. O nosso tema de hoje será oração poderosa. A oração que faz tudo, a oração que derruba paredes, a oração que dá emprego, a oração que dá carro, a oração que faz a sua vida mudar financeiramente. Atribui-se a Bertolt Brecht a seguinte frase: quem não conhece a verdade é um tolo, mas quem a conhece e a chama de mentira é um criminoso. Percebam que eu falei Bertolt Brecht e não Bertoldo Brecha, como um político brasileiro recentemente. Ainda teve um momento especialmente patético. O secretário de Cultura do Estado do Rio, André Lazzaroni, do PMDB, confundiu o dramaturgo alemão Bertolt Brecht com o personagem da escolinha do professor Raimundo da década de 1990, Bertoldo Brecha, que era interpretado pelo ator Mário Tupinambá. Como diria Bertoldo Brecha, ai do povo, Brecha, Bertoldo Brecht. Hoje nós falaremos sobre aquela oração poderosa que muitos propagam por aí, aquela oração que resolve tudo, aquela oração em que você determina que as coisas aconteçam, aquela oração que lhe dá um bom emprego, aquela oração que traz muito dinheiro, aquela oração que é realmente uma máquina de satisfação das vontades próprias. Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Andam apregoando por aí que fulano, beltrano ou cicrano, da igreja A, B ou C, tem uma oração poderosa que pode resolver todos os seus problemas. Mas será realmente que é isso que a Bíblia ensina? É isso que o Cristo nos ensina? Será que foi para isso que ele morreu? Será que foi para isso que ele ressuscitou? Vejamos. É certo que existem textos bíblicos que nos falam sobre o poder da oração. Isso está escrito no texto bíblico, sim. Vamos aos textos. O clássico Filipenses 4,13, que assim diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas utilizam desse texto para afirmar que podem ter todas as coisas naquele que o fortalece. As pessoas utilizam desse texto para dizer que todas as coisas lhes são possíveis. Todas as coisas boas. Todas as coisas boas. Elas se esquecem de ler os versículos anteriores e também os posteriores. Utilizam um texto fora de contexto que, como eu sempre digo, só serve de pretexto. O texto não diz isso, o texto não fala disso, mas as pessoas querem entender assim. Em que mundo nós estamos vivendo? Imaginem só. O texto, na realidade, fala da situação do apóstolo Paulo. Antes de Paulo se converter ao cristianismo, ele sempre teve uma vida abastada. Haja vista os textos bíblicos que assim comentam, que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, ou seja, que esteve com alguém que poderia lhe ensinar num certo nível, acima daqueles que nós conhecemos hoje. Paulo teve essa preparação. Paulo vivia num círculo social, numa condição social que lhe permitia ter prazeres, que lhe permitia ser abastado. Entretanto, Paulo também experimentou, depois de sua conversão, a falta de tudo isso. E o texto trata justamente disso. Ele diz que ele sabe ser abastado, ele diz que sabe estar na pobreza. Ele está fazendo um paralelo. Olha, eu já tive tudo isso. Hoje eu não tenho nada, mas eu posso passar por todas essas coisas naquele
naquele que me fortalece. Assim, o texto traz a verdade para nós. E a nossa comunidade, ela tem esse propósito, como sempre já foi dito, trazer a verdade para vocês. Se vocês quiserem entender, muito bem. Se não quiserem, procurem ler o texto bíblico, procurem se aprofundar um pouco mais, que vocês encontrarão a verdade. O texto bíblico, em Filipenses 4, de 10 a 14, assim se pronuncia: Ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Paulo estava agradecendo porque os filipenses não haviam esquecido de ajudá-lo financeiramente. Olha que um homem abastado agora estava precisando da coleta dos irmãos para auxiliá-lo. Continuemos. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Entenderam porque Paulo falou que podia todas as coisas naquele que o fortalecia? Separei também outro texto bíblico que fala sobre o poder da oração. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica ou a oração de um justo pode muito na sua atuação, falando sobre o poder que realmente tem a oração de um justo, o poder que lhe foi concedido pelo Deus que nós cremos. Agora, quem são esses justos? Em Romanos 5:1, nós temos uma exemplificação de quem são esses justos. Assim diz o texto: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Perceberam de qual justificação e de qual justo nós estamos falando? Ou de quais justos? Partindo desse texto, nós podemos compreender que esses justos ou esses justificados são aqueles que abraçaram a fé em Jesus o Cristo. Esses são os justificados. Esses são os justos. É a oração desses que tem poder. Percebam que não é a oração da pessoa A, da pessoa B, da igreja Y, da igreja X ou da igreja Z. É a sua oração. Ou você não fez um compromisso com Jesus o Cristo? Se você fez, a sua oração tem poder. Você não precisa colocar copo d'água em cima da televisão, esperar que outras pessoas orem. Você não precisa ficar pedindo oração poderosa para ninguém. Ore, o Pai é seu. Ore, porque a oração poderosa é a sua. E aqueles que pensam que todas as orações serão respondidas, que todos os seus desejos serão satisfeitos, infelizmente eu vou ter que lhe dizer, isto é um ledo engano. Você quer ver? Vamos para o texto bíblico. Vamos lá para 1 João. 1 João 5,14 diz assim: E esta é a segurança que temos para com Ele, que, se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que Ele nos dá atenção. Em primeiro lugar, nós temos que estar colocando a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Nós não determinamos nada a ninguém que esteja hierarquicamente acima de nós. Então, como é que nós podemos dizer que determinamos para Deus que isso vai acontecer ou que isso não vai acontecer? Acordem, pelo amor de Deus, acordem. Vocês já devem ter ouvido aquela famosa expressão que assim diz: o rabo está abanando o cachorro ou o cachorro está abanando o rabo. E para não ser mais popular,
Mas vou lembrar daquele outro ditado que diz assim, ó. Isso não sobe escadas. Ou, você já viu isso subir escadas? Entendeu o que é isso? Pois bem, se coloque no seu lugar. Você é criatura e não criador. E a criatura não manda no Criador. A criatura não manda no Criador. Ok? Mas, para vocês que acreditam nestas orações mágicas, nestas orações de dar poder financeiro a vocês, nestas situações em que eu já vi veículos estacionados dentro do local onde as pessoas se reúnem para que você passe a mão e seja abençoado por Deus. Ora, não deixem os sabidos enganarem vocês. Vão para o texto bíblico, leiam. Vocês que gostam de defender tanto o texto bíblico, que gostam de defender tanto as suas verdades, leiam cada vez mais o texto para terem certeza se isso realmente é verdade. Quero encerrar deixando aqui para vocês o dizer de uma grande filósofa alagoana, Dona Santa, minha avó. Quando eu era menino, sempre a ouvi dizer: o que seria, meu filho, o que seria dos sabidos sem os bestas? E hoje, infelizmente, eu estou vendo que ela estava certa. A semana que vem estaremos de volta. Traremos um outro comentário. Estaremos esclarecendo qualquer outra parte do texto bíblico que nos sentirmos tocados para isso. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Estamos orando por vocês. Amém.